Iniciamos hoje o estudo do passe pela apostila, mas antes de a gente entrar diretamente com o conteúdo do passe, nós vamos fazer uma introdução a esse estudo. Uma introdução muito importante, porque a ideia é que todos nós aqui presentes, candidatos ou não às funções da Casa Espírita, precisamos, além do conhecimento da doutrina, precisamos ter em mente e, acima de tudo, nos nossos corações, impregnado com um selo, realmente um selo, para que vocês possam sempre lembrar de certos pontos importantes nesse caminhar do conhecimento. E para isso a gente vai fazer essa abordagem de forma diferente. Quando a gente fala de passe, a gente fala de uma das tarefas mais importantes dentro de uma casa espírita, mas não só dentro de uma casa espírita. Precisamos, acima de tudo, sair daqui, sempre sair daqui com esses conhecimentos, para que a gente não possa fazer uma separação. Aqui dentro eu entro e me transformo, lá fora eu saio e nada acontece. É lá fora que as coisas acontecem e que nós, médiuns, não nos damos conta ou não queremos nos dar, porque muitos levam em consideração que você entra daqui para dentro e é aqui que você precisa ser diferente. Não, é lá fora que a gente precisa também ser diferente, porque aqui, infelizmente, a gente vem 1 horinha, 2 horinhas, e tem gente que vem e não vem, vai e não vai, e isso nos abre um leque, não aqui, mas lá fora, de tudo aquilo que a gente vivencia nas trocas com as pessoas e nas trocas com o próprio ambiente onde a gente se envolve. Então, o passe é uma das é algo lindo da doutrina. O magnetismo é uma ciência maravilhosa. E todo esse conhecimento é muito raso. Nós deixamos isso muito raso. Nós não nos aprofundamos. Vamos entrar nesse conhecimento a partir da semana que vem diretamente. E para isso eu tenho estudado, lido Jacob Mello, que é um dos estudiosos que mais se enriqueceu em termos de estudo em relação ao magnetismo e ao passe. Então ele traz todo esse apanhado aqui e mais uma infinidade de outros conhecimentos para elaborar um livro único que chama-se O Passe, um dos livros mais complexos sobre o passe e o magnetismo. E é nesse livro que a gente vai trazer muitas informações também. E ele fala dessa questão de a gente ser muito raso no conhecimento. Fala também que o espírita desenvolveu certas manias ao longo do tempo e que se enraizaram e ficaram passando-se aquilo de geração para geração. Uma dessas situações é a questão de
certas regras que não nos ajudam no entendimento do resultado de um passe feito na cabine, ou feito na casa de alguém, ou feito na sessão mediúnica. Porque o passe que nós vamos falar aqui, ele vai ser aplicado a esta sala, vai ser aplicado à sessão mediúnica, vai ser aplicado também para os nossos conhecimentos em relação a estarmos lá fora e como agirmos em relação a essas energias. Mas para começarmos, a gente precisa realmente pensar em outras situações, em outras coisas. E a primeira delas diz respeito a uma parte do Evangelho de Paulo, que eu inicio agora, onde, muito conhecida de todos nós essa passagem, está lá em Coríntios 13. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque ela vai puxar uma outra coisa. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E por aí vai. Quando a gente lê isso, a gente lê o pensamento e o sentimento de um apóstolo redimido. Ouso dizer, por minha responsabilidade, que Paulo, para mim, foi o apóstolo mais consciente do Cristo. E dentro da palavra dele, eu não ouso discordar. Porque tudo que a gente fizer, se a gente não tiver o amor, como é que isso fica? Então, quando ele fala essas palavras, a gente consegue puxar uma outra palavra muito importante que vai ser usada aqui e que vai ser... e essa palavra, ela vai fazer eco dentro da cabeça de vocês. Quando eu falo nisso, eu obrigatoriamente falo na palavra abnegação. E o que é abnegação? Ação contrária ao egoísmo. Desapego completo de suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, causa ou ideologia, altruísmo. Renúncia da própria vontade ou dos desejos pessoais e naturais por princípios religiosos, indiferença ao que não está relacionado com Deus. Quem são e quem foram os abnegados que passaram por esse planeta? Muitos. Vamos começar com Jesus.
ao que ele renunciou para estar aqui. Porque quem é abnegado renuncia a si, às suas coisas, aos seus interesses por alguém ou por uma causa. E Jesus fez isso por nós todos. E tiveram outros tantos que fizeram também. Bezerra de Menezes foi um exemplo de espírita que fez e que é um abnegado. Por quê? Porque Bezerra não precisava mais estar nesse planeta. Ele, quando desencarnou, foi convidado por Maria Santíssima para sair desse órgão e ir para um órgão um pouco mais evoluído junto dela. E ele se negou, por amor, por abnegação, a estar junto com esses peregrinos que estão neste planeta em evolução. Quem mais é um abnegado? Além desses tantos homens que passaram na Terra, tem um único exemplo de abnegação não famoso, que está entre nós, seres comuns. Qual é o exemplo de abnegação? De criatura abnegada que está próximo de nós. Vocês conseguem pensar em alguém que faz isso? Que renuncia a si por alguém? Mãe. Mãe é uma figura que faz abnegação, que caminha dentro da abnegação. Por isso que se diz que mãe é o sentimento materno de uma mãe por um filho, é algo que se aproxima do amor verdadeiro, daquele que os abnegados evoluídos já conseguiram sentir pela humanidade. Eu conheço outras pessoas que têm esse sentimento de abnegação por pessoas estranhas, por pessoas que não têm laços sanguíneos. A minha mãe é uma delas. Ela adota as pessoas, e por ela é como se ela estivesse tratando aquelas pessoas como um filho. Então, no final da vida, até essa jornada nossa, se nós conseguirmos sentir isso por um estranho que não é do nosso sangue, podemos dizer que nós estamos no caminho do amor verdadeiro. Poucos conseguem fazer. Então, gente, essa palavra precisa estar nas nossas mentes. Porque muitas das vezes se confundem com bondade. Só que a bondade, para ser abnegação, para você se doar em bondade e você ser abnegado nisso, você precisa não ter interesse. E quem é aqui de nós que não tem interesse? Nas próprias relações que nós temos com os nossos familiares, nós temos interesse. Interesse de barganhar. Acima de tudo, barganhar. Nós não damos, não esperando nada em troca, e nos frustramos diante das nossas expectativas de não receber algo igual ou maior daquilo que a gente dá. Então, muitas das vezes, a bondade vem revestida por uma ilusão, por um desequilíbrio, por uma fuga, por interesses de barganhar, inclusive, com Deus. Porque eu faço caridade e faço, porque eu carrego dentro de mim, muitas das vezes, um medo gigante que eu não sei explicar.
carrego dentro de mim, às vezes, algo que é conveniente. E às vezes a abnegação, aí é onde está essa diferença. Então, sejamos honestos conosco mesmo em relação às nossas relações, os nossos sentimentos por aqueles que nos cercam. Porque pode ter certeza que tem esse envolvimento. A gente sabe que aquele que está se beneficiando da nossa caridade, graças a Deus, Deus nos usa para isso. Então, que bom. Mas o problema não é as pessoas. O problema somos nós. O que nós estamos fazendo conosco mesmo em relação às nossas ilusões. É aí que mora todo o perigo. Porque está tudo envolvido comigo mesmo. Então a abnegação, ela não se trata da reação da Mari para comigo. Ela se trata da minha reação para com a Mari. Quando eu dou algo a ela, seja lá o que for, e eu espero alguma coisa dela. Ou eu faço alguma coisa por ela e um belo dia ela me decepciona. Ou ela se nega a me ajudar. Ou ela se nega a determinadas situações por qualquer motivo. E eu automaticamente trago à tona aquilo que eu fiz para ela. Como ela é ingrata. O que eu fiz para ela, e olha como ela me tratou, vai dizer que vocês nunca sentiram esse tipo de sentimento. Que isso não é corriqueiro entre nós. E aí que está, aí onde mora esse sentimento, esse sentido, de a gente deixar isso muito claro nas nossas relações. Fazer e começar a treinar de fazer por fazer. Fazer porque aquilo que eu faço é problema meu e é comigo, não é com a resposta que ele vai ter para mim. Então, na medida que eu crio uma expectativa em relação a isso, em relação ao que o outro deve me fazer, é uma espécie de peso, essa expectativa. E esse peso, à medida que ele sobe, a abnegação desce. Entende? Quanto mais expectativa que eu tenho pela resposta do outro, de tudo que eu faça por alguém, quanto mais eu tenho essa expectativa, mais peso ela se torna e mais a abnegação diminui. Então só fica a expectativa e a abnegação cai por terra, porque não é verdadeiro, não vem do coração. E Jesus falava dessa forma, através de uma frase, através do que ele disse, uma das passagens de Lucas. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, eu estou na frente. Se tu quer me seguir, cara, renuncia a ti mesmo. O que é renunciar a si? É largar a minha família, que Deus me deu, para sair, para pregar o Evangelho, para vir no Centro Espírita da Paz? Ou é renunciar àquilo que nós temos dentro de nós, que nos prende e que não nos deixa se nos aproximarmos desse Cristo? Que são essas algemas que a gente carrega.
algemas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, daquilo que eu acabei de falar aqui, das expectativas. Renuncie-se a si, tome sobre si a sua cruz, porque ela é tua. Ela não tem nada a ver comigo. Você vai precisar carregá-la. Isso é responsabilidade tua. Colheita e plantio. Simples assim. E quem está na casa espírita, eu ia falar até uma coisa que não é. Vou falar uma palavra aqui, como diz o meu irmão Sandro. Ajuste as palavras. Não, eu vou dizer outra que sou César falava. Perfeito para ti. Por quê? Porque quem está na casa espírita começa a receber todas essas informações porque sabe que se eu acredito que existe vida após a morte, se eu acredito na reencarnação, eu sei que tudo aquilo que eu colho não é dessa vida da outra. Ou da outra, ou da outra, ou da outra. Então, gente, a cruz não tem essa, nós não tem que carregar. E siga-me. Siga-me no sentido de seguir os passos. Mas eu não sou, como é que eu vou seguir o passo de Jesus? É difícil. Porque daí eu tenho que renunciar a muita coisa. Mas comece devagar. Comece pensando na abnegação no sentido de começar a fazer por fazer. No sentido de não esperar mais nada de ninguém. No sentido de ser você por você mesmo. No sentido de ser você alguém que tenha luz própria. E nós nos esquecemos que nós temos essas luzes dentro de nós. Nós nos esquecemos que nós somos criaturas divinas. E que nós podemos acender essa luz para nós e para o outro. Em abnegação. E o convite da casa, que é sempre o mesmo convite. Ninguém é obrigado a trabalhar aqui, ninguém é obrigado a ficar aqui, a porta está sempre aberta para quem quer sair, para quem quer voltar. Sempre vai dizer assim. Ninguém é obrigado a nada. Mas, Jacó Melo fala de uma coisa muito legal. Vontade é o mecanismo para muitas coisas. A vontade. Vontade de querer saber e de me decidir a respeito do que eu quero e do que eu não quero. E não me enganar. E se eu estou dentro disso, tudo que eu falei aqui agora, eu preciso sair de cima do muro. Porque a gente precisa formar novos médiuns, esclarecer novos médiuns que tenham e carreguem consigo esses princípios. Esse conhecimento, essa compreensão de abnegação, de amor. Porque quando eu entrar nessa porta aqui para dar um passo em alguém, é nisso que eu vou ter que pensar. Na minha entrega. E para isso, eu separei 2 vídeos. Porque esses 2 vídeos, acredite, eu procurei vídeos sobre o passe. No sentido de algo um pouco mais real, mas não encontrei. Então eu trouxe algo que pertence a todos nós aqui e é de herança. Eu duvido que não tenha alguém aqui que não tenha passado por essas experiências. E eu quero pedir para vocês que vocês prestem muito atenção nesses vídeos, mas que vocês não prestem, simplesmente não olhem, vejam os olhos do coração e da alma. Sintam, olhem nos olhos, percebam na fala.
julgue para não sair daqui ruim. Porque na medida que eu julgo, eu abro uma porta que não me leva para um bom caminho. Então não julguem. Olhem com o coração, porque essa é a ideia. E quando a gente entrar no assunto do passe, essas vivências serão importantes para que a gente lembre de abnegação, da fala de Jesus e do que nós temos que fazer aqui dentro e, acima de tudo, lá fora. E apagasse a luz, pelo menos a metade. Felipe, já tá bom, né? Aí, que te dê a bênção, que te dê a graça, que te dê a saúde, e te defenda de todo o mal, o sinal da Santa Cruz e o sangue de Jesus que tem poder, e te dê a bênção, em nome de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Maria Zagueiros da Silva. Eu nasci em Restinga Seca. Faz 40 anos, mais de 40 anos já. Medina Rodrigues. Me alegrete. Faz tempo, faz 60 anos que eu estou morando aqui já. É Maria Petronilha do Santo Silva. Nina. Nina. Foi em Santana do Livramento, eu tinha uma gringa por apelido de Nina, eu era pequenininha, achava bonito, pedi para botar um apelido de mim. Aí botei. Nina. Esse da Rosa Neto, nome de solteiro. E eu nasci por aqui mesmo, bem perto aqui. Fui nascida e criada, casada aqui. Casei com um primo, tive 50 anos casada, agora hoje sou viúva há 6 anos. Tenho 6 filhos, 8 netos, 8 bisnetos. É uma família, de contar tudo junto, não chega essa casa. Miguelina Terreira de Lemos. Eu nasci aqui mesmo, Teixeira. Já era, meus pais puderam morar nos Teixeiros, tronco velho e tudo. Quantos anos? 105. 105. Com bicho de sim, tudo é meu amigo. Branco e negro, tudo é meu amigo. É desses caminhoneiros, né? Então eu chego aqui. É assim. Funciona. E tu fica contente, que saem bem, graças a Deus. E Deus ajuda eles, né? Deus ajuda eles, que vão tudo bem. Eu peço para Deus ajudar. Graças a Deus, todos que me procuraram já sempre tiveram bons resultados, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Tem dia aqui que eu não tenho tempo nem de fazer comida para comer. Tem dia, porque aí eu penso todos os dias. Às vezes nem tempo de eu almoçar não tem. Às vezes estou tomando café, eu vou almoçando, vem chegando. Eu dava minha comida que eu estou comendo, eu penso, depois sento para tomar meu café, para me jantar. Aí, quando eu via, batia na porta, vem cá, fulana Tamar, vai lá. Já uma mulher adoecia, um filho adoecia. Miguelina, vai lá, Miguelina, vai lá. Saía eu fora de hora, vem caindo aí. Eu creio em Deus e a Nossa Senhora que te dê a bênção, que te dê a graça, que te dê a saúde, com a palavra de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é nosso Pai, Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso protetor, que te dê a bênção pela frente, pelas costas, pela direita e por esquerda, com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O padre disse que eu posso benzer todos os dias, eu não benzia domingo, né? E a primeira vez também eu não gostava de benzer. Mas o padre disse que pode benzer, sim. Tanto faz domingo, segunda, tudo uma coisa só. Ele disse que a gente não vai deixar a pessoa doente e esperar pelo outro dia que você tarde, né? Então,
que as mães chegam aí com as crianças gritando, eu estou olhando a novela, é 11 horas, e não há tempo, graças a Deus, não. Elas dizem mais depressa, eu digo, presta, porque as casas de batuque lá em Porto Alegre abrem tudo de madrugada, tudo de noite. Ele não presta fazer uma oração de boa criança doente, ou seja lá o que for. Isso é. Não, só não mesmo domingo. E depois que o sol entra também não. Até o sol, a pôr do sol, né? Só domingo que eu não vejo. Sábado, durante toda a semana, eu vou orar comigo, não, porque Deus dá um dia para nós. Todos os dias eu trabalho na Nossa Senhora de Janeiro. Domingo, sábado, todos os dias as pessoas chegam. Não tem essa coisa de não presta só entrar, não presta não. Domingo, não. Comigo não tem essa coisa. Ah, não tem hora, né? Às vezes eu estou dormindo até ali às 2 horas da madrugada, chegando lá, nós vamos tarde, já tem uma pessoa muito mal. Aí embaixo mesmo, ó. Chego lá dentro da pessoa, já deixo eles em pé, procurando. Da qual não faz muito tempo veio dois, eu não sei se era de Porto Alegre, não sei de onde, não soubesse aí, de Viamão. E disseram para eles que eu benzia. Chegaram aqui, eu digo, desculpa, não benzo. Até vieram de moto, atoraram a moto aí com umas areias aí, um ficou e o outro chegou aqui. Quais são os problemas, as doenças que a senhora tem? Todo tipo. É câncer, tudo, né? Mas as pessoas se atrapalham na vida, os negócios estão enrolados, criança com bruxada, com olho grande. Sabe? Quando a gente tem mal no corpo, que está com dores. Vejo de sol, vejo de romantismo, vejo de nervo asático, de mal olhado, de inveja. Muitas dores, às vezes, que as pessoas têm, né? Que não sabem de onde que vem, né? É isso aqui, né? Criança pequena, né? Com sapinho na boca. Olha, sabe o que é? Então é Deus ter cuidado, né? Eu já falei umas 2.000 crianças de sapinho na boca. O que é que eu corto? É sapinho, isso é Deus que eu corto. Corto as pernas e a cabeça, antes que ele cresça e envelheça, cortando as pernas e a cabeça de sapinho, caindo toda, a boca fica limpinha, sem sapinho nenhum. Aí faz tudo, né? Pé, eu costuro, eu benzo, tenho a benzedura de quebrar o pé, de estroncar o pé. Pela nossa fé, os ossos do fulano voltarão todos aos seus lugares normais. Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como as suas 5 chagas foram saradas, assim os ossos de fulano serão sarados e voltarão todos aos seus lugares normais. São Judas Tadeu, protetor do deslocamento de ossos. São Judas Tadeu, parente de Jesus, Maria e José. Por esse sagrado coração, ao humilde Jesus, suplicai e lançai-me o vosso benigno olhar por cima de mim, não desprezando a minha pobre oração, e não permitas que seja em vão a minha confiança. Deus vós meditou valiosamente interceder e parar os homens nos causos mais desesperados. Por isso, o exército glorioso Martins, vinde ao teu auxílio, para que tu possa cantar a infinita misericórdia do Senhor. O que eu pus no teu corpo, na tua coluna? Osso quebrado, carne rendida e veia ofendida. São torto que entorte e desentorte, que desligue e ligue e mande tudo para o seu lugar. Em nome de Deus e da Virgem Maria. Aqui é meu quarto. Olha aqui, ó. Ganho tudo de presente. Eu dou tudo de presente. Então eu passo uma tardezinha quando eu me deitar, pego o meu texto, rezo para todo mundo que vem para se benzer. Você pode entrar. Tem outro, manjericão cheiroso tá aqui, ó. Aqui, ó. Porque não tem mal. Mas qualquer lugar em você que não tem espinho, você pode benzer. O que for a oração, não é a Todo tipo de bicho. Bicho que está querendo morrer, que está doente, que está mal, é cachorro, gato, galinha, tudo. Não tem escolha, né? E eles telefonam para mim, eu penso longe, lá, penso, gato chato, né? Que o
canto nesse mundo que eu já não fui, né? Vem chegando gente para Lísio. Sim, é. Vai. Olha, filho, tudo Tudo bem. bem. Como é que vai, mãe? A vovó que você dá sempre banana? Vai aqui, ó. Trouxemos mais dois aqui pra senhora. Ah, é? É, eles ficam tranquilos. Sei. Tranquilos. É. Dai-me paz a este chefe, dai-me força, dai-me ânimo, dai-me coragem. Defendei-me ele de todos os seus estresses, seu cansaço de dia a dia, suas infecções, seja no sangue, seja na carne, seja na coluna. Defendei-me todas as doenças, todos os mal-olhados, todas as invejas. A gente não faz o mal, a gente ajuda, né? Muita gente não acredita, mas muitos, né? Acredita, né? Eu benzo todo mundo, eu benzo o rico, eu benzo o pobre, eu não cobro nada, né? Quando eles me dão um presente, eu posso agarrar. Mas se eles não querem, é atendido do mesmo jeito, né? É sempre atendido com muita boa vontade. Tanto faz ganhar, como tanto faz não ganhar, a mesma coisa. Tanto faz, sim. Até gostava, eu até tinha avisado as pessoas, e eu sou, até hoje, eu sou muito pegarosa, eu não podia ver ninguém beber. Ganho muita gorjeta, mas porque querem dar, que eu não cobro nada. Faço todo o meu trabalho sem cobrar. Não posso cobrar mesmo, porque eu estou fazendo um bem para uma pessoa. Uma pessoa que veio ao mundo para fazer bem. Eu me sinto bem, porque sempre tem pessoa para benzendo, eu estou me divertindo, estou conversando com as pessoas, a gente se impede também. Depois que eles vão embora, eles ficam um pouco mais conversando, impede a companhia, né? É, tudo, nunca deixava ninguém mais. O dia que eu penso bastante é o dia que eu faço melhor na minha vida. Tenho assim uma alegria, uma graças a Deus. E tenho assim aquela felicidade que a pessoa chega aqui e sai animada, sai Deus aí. Pois graças a Deus, é isso aí, Deus faz tudo que é. Fico contente de ajudar todo mundo. Todo mundo precisa, né? Olhei em volta, senti a falta do que ele praticava. Falei, meu Deus, como iremos fazer? Aí chamei meu irmão e perguntei, você tem vontade de ver? Bom, eu acho que aquele vídeo já é suficiente, viu?
querer passar mais um pedacinho aqui, mas a internet não está ajudando. Pode acender? Hã? Pode acender a luz? Pode, acho que não vai. Isso, aí eu entendi. Hã? Então, o que nós temos ali? Se a gente observar, a gente vai ver a abnegação em cada uma delas. Abnegação. Aí eu pergunto para vocês, tem gente que vai pensar assim, não, mas isso é uma missão, ou um karma, ou uma expiação. Porque a espírita tem disso, né? Expiação é isso aí. Tá entendendo? Mesmo que seja um processo de expiação, elas desenvolveram a abnegação. É nítido no olhar, é nítido na aparência, na simplicidade, na entrega, na devoção, no amor incondicional a qualquer pessoa. Dia, noite, não tem hora, uma só te separa no domingo. Então eu trouxe isso que é para a gente incorporar dentro de nós como um exemplo. E eu queria saber de vocês. Queria saber de vocês qual foi o sentimento. Modificou na vida de alguém a ideia de um passe, a ideia de você ser alguém assim? Porque tu pode desenvolver essa luz que ela existe dentro de você. E no momento que você se entregar à vontade, você pode irradiar essa luz que tem em ti e ser canal de luz para aquele que vem. Então, o que mudou? Pode falar, Paulo. Só acrescentar assim, dizer que para muitos são bezendeiras, né? Mas para nós são médios, como nós, né? Amém. São esses canais de ligação com a espiritualidade maior, né? Onde, através do amor, da benevolência, praticam a cura de várias situações. Eu tive a oportunidade de conhecer a dona Hilda. Ela faleceu faz uns 4 anos. Ela tinha 106 anos. Ela era benzedeira lá no Pântano do Sul. Ela era parente do Bar do Arantes, lá. Um bar muito famoso, tem vários bilhetinhos. E uma vez eu estava almoçando com a mãe lá e ela veio me oferecer pratinhos de... pratinhos não, paninhos de louça, né, que ela mesma fazia para vender. E a gente depois começou a conversar com ela e ela cantou conosco, ela nos benzeu, sabe? Isso foi muito gratificante, muito. Quer falar alguma coisa, Lu? Ana, eu sou de uma família de 10 filhos, fui criada pela minha avó e perto da onde a minha avó morava tinha um bezerro do seu galho, tinha uma salinha cheia de santos, cheia de garrafinhas com xaropada, né? Então qualquer dor que a gente sentia, os pequenos sentiam uma dor de barriga, qualquer dor, era levado no seu galho. O seu galho benzia e a gente voltava para casa dele. Então, esse sentimento aí que ele, na verdade, me jogou lá atrás, né? Eu senti ele no da frente, o seu galho, sabe? Eu cheguei a lembrar do novo. Então, e isso é maravilhoso,
porque, sabe, faz renascer, faz a gente voltar para trás e ter um sentimento de gratidão e por essas pessoas maravilhosas que continuam por aí ainda fazendo o trabalho. Né? Muitas vezes a gente com preconceito olhando para elas, né? Então, e essa abnegação, nós seguimos longe. Elas só não atendem domingo e porque a gente só quer vir no domingo. A gente só quer vir no domingo. Só um dia já dá bom. Não precisa mais. Pra quê? Para quê? E elas ali, sem elas terem um conhecimento da vida após a morte, porque quando nós chegar do outro lado, o bicho pega. O que foi que você fez do talento que eu te entreguei nas mãos? Enterrou? E agora? A ferrugem corroeu. Pois é, e daí a gente já sabe que se descortina, né? Aí nós vamos ter o remorso, voltar no passado e voltar aqui para atender, ser atendida na sensação mediúnica, assim, desesperados. Pode falar. Quem quer ser